Graça e paz, querida, aqui é o apóstolo Fábio com 40 dias na Palavra de Deus. Hoje é o dia de número 31 e o versículo que eu quero compartilhar com você hoje está em Mateus, capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Esse é um texto bem conhecido, onde Jesus, a Bíblia diz que depois de ele ser batizado, e, e ele foi levado a 40 dias de jejum no deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo. E aqui fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Interessante a gente ver que Jesus, quando ele foi tentado, ele decidiu resolver ou se defender do processo da tentação usando a própria palavra de Deus. Sabe, a situação que nós vivemos hoje, nós temos que decidir aqueles momentos que a gente tem que decidir entre o certo e o errado. Você já se viu alguns momentos que parece que você tem um anjinho num ombro e um diabinho no outro, e esse aqui fala fazer certo, esse fala fazer errado, e a gente fica naquela dúvida, e é realmente assim. Quantas vezes nós somos tentados a comprometer, a tomar decisões equivocadas no nosso trabalho, na nossa conduta familiar, quando estamos sozinhos no carro, ou olhando para alguém, ou vendo qualquer situação, ou como responder a uma pessoa. Se você está andando hoje na rua e você é um homem e passa uma mulher com uma roupa talvez mais marcando o corpo, aquela tentação que vem de você olhar e você pensar outras coisas. Ou mesmo no trânsito, você está dirigindo, alguém te corta, alguém te fecha, aquela tentação que você tem de ou revidar, ou fechar a pessoa, ou até mesmo xingar a pessoa. Eu e você, nós passamos por lutas em situações assim, onde nós temos que decidir se nós vamos comprometer a unção, o chamado, o nosso caráter cristão e agir segundo a carne ou segundo a alma, ou nós vamos tomar a decisão de rebater aquilo que está acontecendo usando da palavra de Deus como estrutura de proteção e de resposta para nós. Nós podemos observar que momentos assim nós somos testados e tentados a negociar a nossa fé e a nossa convicção. Eu gosto de pensar que o Satanás ele trabalha nas nossas vidas como o sugestionador, aquele que vem e que traz sugestões, aquele que vem e sopra pensamentos nos nossos ouvidos, ideias, conceitos distorcidos ou mesmo nos instiga a tomar uma atitude que se nós formos pensar claramente, eu e você vamos descobrir, vamos realizar, vamos perceber que não precisávamos ter feito assim, que foi algo que nos moveu e que nós não conseguimos vencer aquilo e que nos levou a tomar a atitude errada, equivocada. O diabo, quando ele vem contra nós, ele vem com um alvo já definido. Ele sabe exatamente aonde ele quer pegar você e o mal que ele quer causar em você. E o diabo também tem uma outra especialidade, ele sabe o tempo exato de pegar e vir atacar a tua vida, a tua família, ou vir atacar tuas finanças, ou alguma situação. E a gente, às vezes, quando acontece isso, a gente se sente acusado, culpado, e a gente parece impotente diante das situações. E a terceira coisa que o diabo faz conosco, ele vem nos testar para ver quão convicto eu e você estamos das coisas de Deus, o quão disposto nós estamos de fazer o que é certo e abandonar aquilo que é errado. O diabo ele testa a nossa habilidade de nos mantermos firmes e inabaláveis sob pressão. Sabe, gente, quando você está sob pressão, é quando você descobre, na verdade, o quão forte, o quão firme, o quão convicto você é das coisas que você tem aprendido diariamente na Bíblia, ou na igreja, todos os domingos, ou no grupos pequenos, na célula. A gente, às vezes, acha que ser cristão é estar livre de problemas, e muito pelo contrário. Você ser cristão é você saber como agir nas situações, nos problemas, de acordo com a luz da palavra de Deus. E a gente vê que Jesus ele responde tanto no versículo 4, como no versículo 7, ali, e como no versículo 10, ele fala as 3 vezes assim, está escrito, está escrito, está escrito. Por que Jesus podia responder o que estava escrito?
porque dentro dele antes já foi colocado, através de estudo, através de horas silenciosas, de momentos devocional, de meditação na palavra, aquilo que ele respondeu às tentações de Satanás, já estava dentro dele aquilo que estava escrito. Veja bem, da mesma forma, se você não tiver nada dentro de você que foi escrito, que é a palavra de Deus, como é que você vai resistir e combater e vencer os ataques do inimigo? É muito interessante ver que as pessoas hoje se preocupam com a rede social, com a opinião das pessoas, com uma conversa, às vezes, de um amigo, ou um palpite de alguém numa festa de aniversário, mas a gente se esquece de que, no fundo, aquilo que vai dar resultado que agrada a Deus é aquilo que Deus já deixou para nós pré-estabelecido, pré-determinado e revelado na palavra dele. Que na próxima vez que você passar por um processo de tentação, você possa se lembrar daquilo que já está escrito. E eu quero só te lembrar de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, que a palavra do Senhor era uma espada afiada, mais cortante do que a espada de dois gumes, capaz de penetrar. Veja bem que aquela espada, quando o autor da carta ao povo hebreu, ele estava escrevendo, ele estava se referindo ao exemplo do exército romano. Veja bem, o exército romano é um exército tão fortemente treinado que eles sabiam que se somente eles batessem com o lado da espada, ainda que fosse uma espada que cortasse dos lados, se eles batessem na pessoa, eles iam encontrar uma armadura, um escudo, e não iam conseguir fazer tanto estrago no inimigo que estava vindo contra eles, ou numa tentativa de tomada no território, o inimigo ia ter força para contra-atacar. Então ali eles eram treinados a golpear com a sua espada a ponto de penetrar nas juntas da armadura, penetrar a armadura. A espada deles era tão afiada que entrava e eles cortavam dentro da pessoa. Imagine que às vezes penetrou ali 6, 7, 8 centímetros, passou a camada de pele, passou a carne, passou os ossos e se acerta algum órgão vital. Aquele soldado ferido, ele vai perder a sua capacidade de combate de uma forma muito rápida. Por isso que a palavra de Deus é assim, ela é mais forte do que uma espada que corta dos dois lados. Ela pode penetrar dentro de nós para discernir alma e espírito, propósitos e desejos do coração. Você quer se conhecer? Você quer se conhecer adequadamente? Conheça a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, guarde-a dentro de você e nos momentos de luta ou de guerra ou de desafio, que você use a palavra não só como uma espada de dois gumes, mas aquela que vai e confronta o inimigo que está te atacando e simplesmente anula o ataque contra você. Jesus usou a palavra, está escrito, que você guarde em você a palavra e no momento certo eu sei que você vai ter vitória, porque está escrito. Praga nenhuma chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua tenda, e você é mais que vencedor. Um beijo no coração, amo você, até o próximo vídeo, graça e paz.